Vinde, adoremos e prostemo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Que a gente possa estar vindo para adorar o Senhor que veio ao mundo para nos salvar. Salmo 139 termina com: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que a gente possa estar pedindo para o Senhor guiar o nosso coração e tomar o nosso coração, para que a gente possa estar vivendo somente para Ele. Te adorar.
adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Vinícius, que vem aqui à frente. Ele vai apresentar o pregador e vai orar pela palavra de Deus na boca do pregador para o nosso coração. Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero apresentar o pastor Cláudio, está aqui à frente, ele vai trazer a palavra do Senhor. Ele está hospedado em nossa casa, junto com a sua esposa, a Alba. Vou deixar as apresentações mais detalhadas para ele. É um prazer apresentá-lo à nossa igreja. Ele estudou no CTCEB, num período em que eu e a Débora também estudamos, embora em salas diferentes. E tem servido ao Senhor na nossa denominação, se preparando para iniciar uma igreja no Chile, em Santiago, no ano que vem. Então, é com muita gratidão ao Senhor que a gente recebe esse irmão aqui conosco essa noite. Vamos orar pedindo que o Senhor use na exposição da palavra nessa noite. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pelos louvores, pelas orações feitas, e pedimos a Ti que fale ao nosso coração com a Tua palavra, despertando cada vez mais em nós o desejo, a disposição de participarmos da Tua obra, Senhor. Abençoe o pastor Cláudio, que vai expor a Tua palavra nessa noite. Sê com ele e sê conosco também, abrindo a nossa mente e coração para compreendermos as maravilhas da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Uma alegria muito grande, uma honra poder estar aqui hoje com os irmãos para compartilhar de um sonho antigo que o Senhor tem implantado em nossos corações e também compartilhar a palavra de Deus, o que é uma grande honra também. Eu queria
antes de mais nada, dizer que aquela morena de sangue indígena que vai ficar em pé ali é a minha esposa, também natural de Fortaleza. Nós estamos, né, eu e ela, há mais de 3 meses, mais precisamente 119 dias na estrada, divulgando esse projeto. A gente saiu lá de Mossoró e estamos encerrando hoje essa caminhada, este ano, né, de divulgação do projeto. Daqui nós iremos para Fortaleza tirar 1 mês de férias e depois a gente retorna para Anápolis e aí teremos mais 2 meses de divulgação em Anápolis e Goiânia, de onde nós queremos, desejamos, sonhamos e esperamos ter que embarcar de Goiânia para Santiago, para no dia 15 de março darmos início a esse projeto em Santiago, no Chile. E é sobre esse projeto que eu queria que você acompanhasse comigo. Essa aí é a capa do projeto. O projeto se chama mesmo Projeto ICE Santiago. A ideia de uma igreja cristã evangélica nascendo lá em Santiago, no Chile. Aqui temos as apresentações, eu e a Alba. Nós somos naturais de Fortaleza, no Ceará, assim como o pastor Waldenberg. Nasceu na Terra Santa, né, pastor? Nasceu na Terra Santa, é gente boa. Nós nos conhecemos em 1998. A maioria de vocês não tinha nem nascido ainda, né? E lá naquela época, em Fortaleza, na Jocum, fazendo um curso chamado ETED, um curso de treinamento missionário, nos conhecemos e 1 ano e meio depois nos casamos e desde então nós temos assim o chamado missionário muito ligado, muito forte, muito ardente em nosso coração. E nesse mesmo ano de 98, nessa mesma escola de ETED, lá na Jocum, uma missionária chilena chamada Patrícia, ela convidava a minha esposa, que na época a gente nem sabia quem era um ao outro, ela convidava a Alba para orar toda tarde pelo Chile. E as duas ali oravam para que Deus abençoasse o Chile, e um dos motivos das orações sempre era para que Deus enviasse obreiros para aquela nação, para aquela seara, e Deus usou a Alba para ser a resposta, né, da própria oração dela. Aquela oração lá de Mateus 9,38, orai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Deus a usou como resposta da própria oração. E quando nós nos casamos, agora, então, já eram 2 orando pelo Chile, e Deus também planta esse sonho no meu coração, e desde então a gente tem o Chile no nosso coração, com o nosso objeto de oração, e tivemos a honra, né, o privilégio de ir ao Chile em 2013 para 2014, em um dos estágios que a gente faz no seminário. Nós tivemos a possibilidade de ficar ali por 2 meses, trabalhando numa base da Jocum e tendo contato com algumas pessoas que agora serão pessoas úteis para o plantio da igreja lá em Santiago. Depois de 2 anos, depois de 2 meses lá em Santiago, a gente volta e já era o ano da formação no seminário. Nos formamos e aí fomos para uma cidade chamada Águas Lindas de Goiás, que eu sei que muitos de vocês se lembram onde fica, que cidade que é. Fica do ladinho de Goiânia. É aquela cidade que, infelizmente, ficou famosa no Brasil por aquele cidadão chamado Lázaro, né? Era lá que nós estávamos nos últimos 5 anos, pastoreando uma congregação, e no final do mês de janeiro desse ano, nós deixamos a congregação e passamos a nos dedicar quase que exclusivamente à elaboração, à aprovação e à divulgação desse projeto que a gente sonha em março poder tirá-lo do papel, entendendo que chegou o tempo de realizar, de concretizar, de obedecer esse chamado de Deus para as nossas vidas, que é de tão longa data, né? 23 anos Deus coloca no nosso coração o Chile, e agora nós vemos Deus nos dando a oportunidade de realizar esse sonho que nasce primeiro no coração de Deus. E qual é a ideia do projeto? Qual é a ideia central, o objetivo maior? O objetivo maior é plantar uma igreja cristã evangélica que seja biblicamente saudável,
que ame, que glorifique, que se deleite em Deus, que caminhe nos princípios e nos valores das Escrituras. Uma igreja viva que cresça em comunhão no Espírito Santo, na comunhão uns com os outros, na comunhão com Deus e Pai e na graça do Senhor Jesus, na graça salvadora do Deus o Filho. O objetivo é plantar uma igreja cristã evangélica tão bonita, tão forte, tão saudável, tão missionária, tão visionária, tão relevante para a sociedade quanto essa aqui, como a igreja cristã evangélica central de São José dos Campos. Esse é o sonho. É de ver nascer ali em Santiago uma igreja que seja relevante para as pessoas que tenham a oportunidade de se achegar a ela por meio da pregação da palavra de Deus. Por que o Chile? É uma pergunta que a gente sempre ouve, né? E a gente precisa responder. Por que o Chile? Por que não a Ásia? Por que não a África? Por que não o sertão do nosso Nordeste? Por que não os ribeirinhos, as tribos indígenas no Amazonas? Eu quero crer que é pela soberana vontade de Deus. Foi Ele quem dirigiu os nossos corações, plantou em nós esse sonho e nos direcionou para o Chile. Nós entendemos que a gente deseja alcançar o mundo inteiro. Eu me lembro que no dia que nós chegamos em São José dos Campos, nós viemos assistir aqui à abertura da conferência missionária. E foi dito que nós temos aqui mais de 3 bilhões de motivos para fazer missões. São mais de 3 bilhões de pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E nós cremos que alguns desses motivos estão no Chile. Temos a certeza, a convicção de que alguma dessas pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho se encontra lá no Chile. E nós entendemos que o Chile, um país com 20 milhões de habitantes e com apenas 15% da sua população denominada evangélica, é uma nação que ainda precisa ser o alvo do esforço missionário de muitas e muitas igrejas. E graças a Deus que a Igreja Cristã Evangélica do Brasil tem aberto os olhos para essa necessidade e pela forma como Deus tem usado as nossas vidas, isso nos dá muita honra em saber que Deus nos chamou para começar um trabalho ali. Por isso o Chile. Se a gente puder responder numa frase, é por causa da soberana vontade de Deus. Existem pessoas ali que precisam ser alcançadas. E por que Santiago, né? Santiago talvez seja uma resposta ainda mais fácil, porque Santiago é a capital do país, é uma capital de um país que tem 20 milhões de habitantes. Só a região metropolitana de Santiago tem 6 milhões. É do tamanho do Rio de Janeiro, praticamente. Então, nós temos ali muitas oportunidades de evangelismo, muitas portas abertas para o nascimento de uma igreja. E nós entendemos também que, de forma estratégica, uma igreja sendo plantada de forma sadia, bíblica, e que ela consiga se estabelecer, se firmar em Santiago, nós temos a possibilidade, a partir dela, alcançar outras áreas dentro de Santiago, como outras cidades ao redor do Chile, ao redor de outras cidades longínquas, como, por exemplo, Iquique, que é uma cidade onde nós fizemos o estágio em 2013, é uma cidade de 200 mil habitantes, fica no norte do Chile, numa região desértica. Fica quase na divisa com a Bolívia e o Peru. Então, a gente imagina que uma igreja forte, sendo plantada na capital, ela tem condição de atingir outras localidades dentro do Chile. Eu gosto sempre de usar o modelo da igreja cristã evangélica, né? Geralmente, as igrejas mais antigas da cristã evangélica, elas foram plantadas nos centros das cidades. Não sei se isso foi, na época, pensado estrategicamente, mas é muito mais fácil você estabelecer uma igreja forte no centro da cidade e depois alcançando as partes mais distantes, do que fazer o movimento contrário. Então, um pouco desse pensamento estratégico é o que tem nos orientado com relação à cidade de Santiago. Nós enxergamos uma oportunidade estratégica no plantio da Igreja Cristã Evangélica no Chile. Uma outra pergunta que as pessoas geralmente podem... Eu não mostrei aqui o slide, né? Me empolguei e fiquei vendo sozinho aqui a questão
da cidade de Santiago. E agora eu já vou ter que pular para o próximo slide. Por que plantar igreja? Nós poderíamos, por exemplo, eu e minha esposa, servir ao Senhor no Chile numa base da Jucum, por exemplo. São várias bases. Nós poderíamos ir trabalhar em algum seminário, poderíamos trabalhar em várias frentes missionárias, e nós entendemos de Deus que plantar igreja é a forma mais bíblica, efetiva e eficaz de obedecermos o grande mandamento, a grande comissão, a grande ordem, o grande chamado de Deus, que é de fazer discípulos. Nós vamos já refletir sobre Mateus 28, que é o texto da grande comissão, mas nós entendemos que plantar igreja é a melhor forma de se fazer discípulos. Plantar igreja é a melhor forma, a forma mais precisa de se obedecer o chamado de Jesus para fazer discípulo entre as nações. E esse é o motivo de estarmos envolvidos, e tanto da forma prática como em oração, para que uma igreja nasça em Santiago. Eu posso aqui dar uma rápida palavra sobre o versículo 17 de Mateus 29, quando os discípulos se encontram com Jesus no monte na Galileia, e a Bíblia diz que os discípulos, quando eles se aproximam, eles veem Jesus, os discípulos adoram a Jesus. Mas o versículo diz também que alguns deles duvidaram. Os discípulos que foram ao monte da Galileia se encontrar com Jesus ressurreto, que estava sendo assunto aos céus, quando eles se aproximam de Jesus, eles adoram ao Senhor, mas alguns duvidam. Eu gosto de pensar nessa passagem, nesse versículo especificamente, como a necessidade de um discipulado que não terminou, que continua. Porque imagine você, 11 discípulos que caminharam com Jesus por 3 anos. E esses 11 discípulos não caminharam com o pastor Cláudio por 3 anos. Esses 11 discípulos não caminharam com o pastor Waldenberg. Eles não caminharam com Charles Spurgeon. Eles caminharam com o próprio Senhor Jesus por 3 anos. E esses discípulos viram Jesus transformar a água em vinho. Esses discípulos viram Jesus multiplicar pães e peixes. Esses 11 discípulos viram Jesus caminhar sobre as águas, acalmar a tempestade, curar coxos, curar cegos, curar pessoas de todo tipo de enfermidade, ressuscitar pessoas. Esses discípulos viram Jesus sendo crucificado. Esses discípulos estão vendo Jesus ressurreto e alguns ainda estão duvidando. Isso quer dizer que ainda existem coisas a respeito de Jesus que esses 11 discípulos, ou algum deles, ainda não conhecia. E que eles precisavam conhecer, precisavam continuar com o seu discipulado. E quem faz discipulado de forma plena é a igreja. É na igreja que nós temos o nosso caráter sendo transformado, o nosso caráter sendo moldado ao caráter de Cristo. Por isso, e por muitas outras razões, é que o nosso desejo de plantar igreja no Chile. Plantar igrejas é uma forma mais eficaz e bíblica de cumprir a grande comissão, o grande chamado de fazer discípulos. E o meu papel aqui nessa noite é convidar você para ir com a gente para Santiago. Vamos? Todo mundo? Vamos plantar uma igreja cristã evangélica em Santiago para a glória de Deus. A bênção de plantar novas igrejas não é um privilégio só nosso, daqueles missionários que vão. Essa honrosa tarefa da expansão do reino, essa maravilhosa e honrosa tarefa que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, de fazer novos discípulos, é uma tarefa para toda a igreja, porque quem planta a igreja é a igreja. E aqui eu não preciso falar muito, porque eu estou falando para uma igreja plantadora de igreja. Quem planta a igreja é a igreja. Às vezes um missionário, um diácono, um presbítero, um pastor vai na frente, mas o trabalho que acontece, que realmente executa a plantação de igreja, no geral é feito pela igreja. Por isso, nosso convite para que a igreja vá conosco até Santiago, no Chile, se juntar a nós para realizar essa maravilhosa tarefa de plantar uma nova igreja para a glória de Deus. Amém?
Esses aqui depois vocês podem ter acesso, esse material podem ter acesso com o pastor. Como é que você pode participar? Isso aqui é o beabá de quem conhece missões, né? Orando, contribuindo, indo, compartilhando, se comunicando, enfim, se envolvendo de todas as formas. Você pode orar pelo projeto, orar pelo Chile. Não sei quantos de vocês sabem, mas hoje acabou de se encerrar as eleições presidenciais no Chile. Ore pelo novo presidente daquela nação. Não vai dar tempo mais para que Deus abençoe, não dá mais para a gente orar para que Deus abençoe com sabedoria o povo que vai eleger, porque já foi eleito. A essa altura, os votos já foram depositados. Mas podemos agora orar pelo próximo presidente que vai assumir, para que Deus dê a ele sabedoria e temor para conduzir aquela nação. Você pode orar pela a nova Constituição do Chile, que acabou de ser escrita, está terminando, fechando as últimas linhas da sua nova Constituição, para que Deus dê sabedoria aos 150 chilenos e chilenas que foram eleitos para reescrever a Constituição daquele país. E, por último, eu queria dar mais um motivo de oração pelo Chile, que talvez esse motivo possa chocá-lo, porque a mim e a minha esposa chocou. Em 2019, em junho, portanto, 8 meses antes da pandemia, nós vimos um documentário de uma emissora chilena dando conta de que crianças até 6 anos de idade, entre 12% a 16% das crianças chilenas até 6 anos de idade já sofrem com ansiedade e depressão. Crianças chilenas até 6 anos de idade, entre 12% e 16% delas já sofrem com depressão ou ansiedade. Isso são dados pré-pandemia. A gente ainda não sabe como é que esses números estão hoje, depois de quase 2 anos de pandemia. Ore por isso, ore pelas crianças chilenas, que é a geração que vai assumir, dar rumo, vai caminhar com a nação nos próximos anos, próximas décadas. É um bom motivo de oração para que você se coloque diante do Senhor em intercessão pelo Chile. E aqui a gente também colocou quatro sugestões de valores para aqueles que querem desejar estabelecer uma parceria financeira com o projeto. 50, 100, 300, 400 reais. Essas são sugestões nossas. Você pode ficar à vontade e sensível para ouvir uma sugestão de Deus a respeito de outro valor. E você pode compartilhar o material, você pode falar para pessoas, pessoalmente, ou você pode multiplicar esse conhecimento que você tem a respeito desse projeto com outras pessoas. Aquele número é o meu WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação a mais a respeito do projeto, pode falar comigo. Ali tem o perfil do projeto lá no Instagram, a gente tenta manter as informações atualizadas por lá. Ali tem o e-mail, caso você queira se comunicar por esse canal de comunicação. E também tem ali os dados bancários, caso for necessário. Ok? Deus abençoe. Depois do culto, se vocês quiserem, nós estaremos à disposição para também tirar alguma dúvida. Quero lembrar que nós também estamos ali fora com uma mesinha, não sei se pode chamar de um stand, mas uma mesa, e nós estamos vendendo algumas camisetas. Essas camisetas elas são vendidas para nos ajudar no custeio das passagens. Então, se você imaginar que nós estamos desde setembro viajando, na maioria das viagens de ônibus, a última vez que eu contei, porque eu desisti de contar, nós tínhamos viajado 7.600 quilômetros, dos quais 6.500 de ônibus. E muito provavelmente a gente vai voltar para Fortaleza de ônibus, porque a empresa aérea que a gente comprou a passagem de volta faliu e paralisou todas as suas operações. Então é possível que a gente vá aumentar esse recorde. Pois é, talvez a gente vai poder aumentar e estabelecer um recorde novo sobre missionário que rodou de ônibus divulgando o projeto no Brasil. Enfim,
Deus os abençoe. Agradecemos aos irmãos, ao pastor, à igreja, pela oportunidade de poder compartilhar com os amados esse sonho, um sonho antigo, um sonho de Deus para as nossas vidas, e pode ser também um sonho que encontre lugar no seu coração. Amém? Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, em Mateus capítulo 28. O texto que nós aqui já até citamos, Mateus capítulo 28, dos versículos 16 ao versículo 20. É um texto clássico, que a gente já sabe de cor e salteado a respeito de missões. Nós temos, desde muito cedo, contato com esse texto, e é possível que todos aqui presentes já tenham tido contato com esse texto. Certamente poderíamos afirmar isso. Se você puder, coloque-se de pé em reverência à palavra de Deus. Nós iremos ler e em seguida já oramos e então meditaremos. Mateus capítulo 28, dos versículos 16 a 20 diz: Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos. Pai, obrigado. Te louvamos por estarmos hoje aqui em volta do Teu nome, em volta, Deus, da Tua presença. Obrigado, Deus, porque estamos diante do Senhor, estamos diante da Tua igreja, diante da Tua palavra e completamente dependentes do Teu Espírito, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que a nossa mente, o nosso coração estejam completamente sensíveis à vontade do Senhor, à palavra do Senhor. Fala aos nossos corações, confronta, encoraja, alegra e nos faz caminhar segundo o Teu querer, a Tua vontade, a partir da Tua palavra. É o que nós oramos ao Senhor, agradecidos no nome de Jesus, Pai. Amém. Os irmãos podem assentar? Como eu já disse, meus queridos, eu acho quase que impossível que exista alguém aqui presente nesse lugar, nesse momento, que nunca tenha tido contato com esse texto. Eu costumo dizer que se uma pessoa se converte nas nossas igrejas, igrejas cristãs evangélicas, se uma pessoa se converter no culto da virada, no dia 31 de dezembro, e já na despedida para sua casa, ele levar o seu devocionário do ano seguinte, esse que tem a leitura anual, que as pessoas aqui ganham um certificado, se ele recebe esse devocionário, se ele for fiel à leitura diária da devocional e das leituras guiadas para a leitura anual completa da Bíblia, no dia 28 de janeiro, ele está tendo contato com esse texto. No dia 28 de janeiro, aquele novo convertido que tem 28 dias de convertido, ele já vai saber que existe uma grande responsabilidade sobre os seus lombos, sobre as suas costas, enquanto cristão. Ele tem a responsabilidade de um chamado de Deus para fazer novos discípulos, como ele é um novo discípulo. Então é quase que impossível alguém que tenha pelo menos, 6 meses de convertido, que ainda não tenha tido contato com esse texto, que ainda não tenha sido informado a respeito da sua responsabilidade missionária, da sua responsabilidade como discipulador, da sua responsabilidade como alguém que proclama o Evangelho para as pessoas, seja aqui, seja em outra cidade, outro estado ou outro país. É da essência do cristão ser um multiplicador, um anunciador da palavra de Deus com o intuito de fazer novos discípulos. E falando hoje para uma igreja missionária, para uma igreja plantadora
de igrejas, eu não me atreveria a dizer que vou trazer coisas novas aqui. Talvez o meu papel hoje aqui seja muito mais trazer à memória coisas que os irmãos já sabem. Talvez trazer à memória coisas que às vezes a gente, por tanto falar, a gente passa um bom tempo achando que só pensar, ou só ouvir, só estar ali envolvido com algo está bom, e às vezes a gente precisa só ouvir de novo aquilo que nós já sabemos. Eu sei que esse texto já deve ter sido lido aqui centenas de vezes nesse púlpito. Ele já deve ter sido ministrado centenas de vezes ao longo de todos os anos da existência dessa igreja. E eu não vou me propor aqui a trazer algo diferente, novo, não vou inventar a roda a respeito desse texto. Mas eu queria chamar os irmãos a pensar e refletir de uma forma simples a respeito de algumas coisas que estão nesse texto, que são bem óbvias, assim, são bem claras, bem objetivas, e que, olhando de forma básica, de forma simples, de forma objetiva, nós temos a condição, talvez, de entender um pouco melhor, ou de relembrar aquilo que, de repente, por algum motivo, caiu no esquecimento, e nós sejamos encorajados a olhar de novo para esse texto com um novo ânimo, com um novo olhar e com uma nova disposição. Talvez esse seja o meu papel hoje aqui à noite, de trazer os irmãos à memória, relembrar, como Pedro gostava de fazer, de relembrar os seus ouvintes a respeito daquilo que eles já sabiam e que era essencial para a vida cristã da sua audiência, no caso de Pedro. E eu queria começar com os irmãos olhando aqui 3 elementos que compõem, na minha percepção, 3 elementos que compõem essa grande comissão, que compõem esse grande chamado, que, chegando para o nosso entendimento, chegando de forma clara ao nosso entendimento, pode nos impulsionar, nos aquecer o coração para realizarmos o que Deus está nos ordenando fazer aqui por meio do seu Filho. O primeiro desses 3 elementos que eu consigo enxergar e que é claro, que é simples de se entender, é que aqui existe uma ordem. A ordem é fazer discípulos. Há uma discussão se o verbo id também é uma ordem, porque lá no grego não é um imperativo, é um gerúndio. A ideia lá é que a tradução seria indo e não ide. Portanto, Jesus já conta que a igreja foi. Ele não está mandando ir. Para Jesus, a igreja já está indo, já está a caminho. Mas a ordem explícita aqui é fazer discípulos. Portanto, existe uma ordem. A primeira coisa que a gente deve aprender, que é básico nesse texto, é que aqui existe uma ordem. E nós lidamos com ordem o tempo todo, desde quando nós nascemos. O tempo todo a gente recebe ordens. Só que nós sempre temos a tendência de fazer filtros das ordens que a gente recebe. Se for ordens que vai nos tirar da nossa zona de conforto, a gente faz o seguinte julgamento: essa ordem me convém que eu a cumpra? Ela é agradável de se cumprir? É fácil de se cumprir? Eu vou ganhar algo se eu cumprir essa ordem? E a pergunta que talvez mais recorrentemente nós realizamos é: quem é que está dando essa ordem? E talvez essa seja a pergunta mais interessante que devemos fazer a essa ordem de fazer discípulos. Quem é que está nos ordenando a fazer discípulos aqui na grande comissão? E é fácil de responder, é Jesus. Só que o texto não diz que é só Jesus. O texto diz que Jesus se apresenta não mais como carpinteiro, né? Lá da pequena cidadezinha que nasceu lá em Belém, lá de Nazaré. Não. Aqui nós estamos falando de um Jesus que morreu e ressuscitou e que está dizendo para os seus discípulos que ele possui em suas mãos agora toda a autoridade. E aqui faz uma grande diferença, aqui há uma enorme diferença. Nós já entendemos o que é ter autoridade e o que era estar debaixo de autoridade. Nós entendemos isso quando ainda criança. Recebemos ordens o tempo todo dos nossos pais quando criança. Quando a gente vai para a escola, a gente recebe ordem dos diretores, das escolas, dos professores.
Quando vamos para o trabalho, recebemos ordens dos nossos superiores, dos nossos patrões. E o tempo todo nós estamos recebendo ordens. Porque entendemos que as pessoas que estão acima de nós, que são revestidas de autoridade, elas têm poder para dar ordens. Só que esse Jesus que aqui está, ele não tem pouca autoridade. Ele não tem alguma autoridade. Esse Jesus que está aqui dando a ordem aos seus discípulos para fazerem discípulos, ele sequer tem muita autoridade. O texto é claro e objetivo quando diz que ele tem toda a autoridade. E às vezes essa informação, ela passa um pouco desapercebido a nós. A gente entende que é Jesus e segue para o resto do texto. Mas esse Jesus aqui, ele se apresenta como alguém que tem toda a autoridade. Se nós pensamos duas vezes em desobedecer um guarda de trânsito, porque a gente sabe que desobedecer um guarda de trânsito pode nos trazer prejuízo, se nós pensamos duas vezes em desobedecer os nossos pais, porque a Bíblia diz que a gente corre um certo risco em desobedecer os pais, porque eles exercem autoridade sobre nós. Se nós pensamos duas vezes em desobedecer professor em sala de aula, autoridades humanas, nós temos um senso de sobrevivência que nos faz pensar duas vezes em desobedecer autoridades. Imagine desobedecer a autoridade máxima no céu e na terra, o próprio Senhor Jesus. Ele está nos dando uma ordem, é claro. E qual é a ordem? É fazer discípulos, é replicar nas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, o caráter de Cristo. Não se trata aqui de um convite. Jesus não está nos convidando a fazer discípulos. Ele não está dizendo, olha, eu estou indo fazer discípulos e quem quiser, quem puder, quem achar conveniente, agradável, venha comigo. Não, Jesus não está fazendo isso. Ele não está sugerindo, dizendo, olha, seria bom que a glória de Deus se espalhasse por toda a terra e essa glória fosse espalhada por pessoas que refletem a imagem e a semelhança de Deus e o caráter de Cristo com discípulos por toda a terra. Se vocês pudessem ir fazer discípulos entre as nações, seria muito bom para o crescimento, para o enchimento da terra com a glória de Deus. Não, Jesus não está fazendo uma sugestão assim. Jesus também não está estendendo um ponto facultativo. Sabe o ponto facultativo? Aquele dia útil que fica imprensado entre dois feriados, que geralmente as instituições dizem, olha, amanhã é dia útil, mas como está entre dois feriados, você pode ir trabalhar, e se não quiser não precisa ir, se não for não vai ter prejuízo. Você vai se você quiser. E geralmente ninguém vai, na maioria ninguém vai. Geralmente ninguém vai para ponto facultativo. Fazer missões, fazer discípulos, atender a grande comissão não é um ponto facultativo. É uma ordem. E quem é que está dando a ordem? O Jesus que não é mais um carpinteiro. É o Jesus que morreu e que ressuscitou e tem em suas mãos toda a autoridade no céu e na terra. Essa primeira informação é simples da gente entender. Tem uma ordem e que está sendo dada por Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra. A gente não pode nem pensar em desobedecer isso. Porque, pense bem comigo, se eu chamo uma pessoa de pai, eu digo que dela eu sou o quê? Filho. Se eu chamo alguém de professor, eu digo que dela eu sou aluno. Se eu chamo uma pessoa de patrão, dela eu digo que sou empregado. E a gente está o tempo todo fechando os olhos e chamando Jesus de Senhor. Se a gente chama Jesus de Senhor, logo nós nos fazemos dele o quê? Servos. Que servo já é uma palavra moderna, para escravo. Porque essa é a palavra que está lá no texto, escravos. Se nós oramos a Jesus e reconhecemos
nós o reconhecemos como o nosso Senhor, nós estamos dizendo que dele nós somos escravos, para fazer a vontade dele, não a nossa. E a vontade dele é que nós saiamos do nosso lugar e façamos discípulos. É o primeiro elemento, é a ordem. Há uma ordem e que está sendo dada por Jesus Cristo, o Senhor, que tem toda a autoridade no céu e na terra. O segundo elemento que a gente consegue enxergar nesse texto, e que também é simples de se entender, é que há um método. Há uma forma de se cumprir a ordem. Jesus está dizendo, dando a ordem, faça discípulo. Ok, mas como é que se faz discípulo? Jesus responde. Ele diz, é indo, batizando e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus dá ordem e explica como é que ele quer que você cumpra essa ordem. É indo, é saindo do seu lugar, saindo do seu ciclo de conforto. E pode ser que Deus chame você para ir para o outro lado do planeta. Pode ser que Deus chame você para ser missionário entre os chineses, entre os japoneses. Porque a ordem de fazer discípulos é para fazer discípulos entre todas as nações. E pode ser que Deus direcione alguém que está aqui hoje nos ouvindo a atravessar o planeta para falar de Jesus lá. Pode ser que Jesus chame você para atravessar o Oceano Atlântico e fale dele, do seu amor, da sua glória entre os africanos. A verdade é que você vai ter que ir. Mas pode ser que Deus não lhe chame para atravessar o planeta. Pode ser que Deus lhe chame para apenas atravessar a rua e falar de Jesus para o seu vizinho e fazer um discípulo do seu vizinho. O certo é que você vai ter que ir. Seja onde for, você vai ter que ir. Os discípulos já sabiam disso. Jesus já havia enviado os 12, depois enviou os 70. Por isso o texto está no gerúndio, é indo, porque os discípulos já estavam indo. Antes de Jesus ser crucificado, eles já estavam indo, falando do amor de Deus, da aproximação, da chegada do reino de Deus. Então é indo, se faz missões indo, se faz discípulos indo, seja do outro lado do mundo, seja do outro lado da rua, seja do outro lado do bairro, pode ser do outro lado da sala de aula. O certo é que o método para se cumprir a ordem é ir, mas também é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nos dá a ideia de que Jesus quer que esses novos discípulos que vão se convertendo e vão se chegando junto com os outros, eles sejam integrados à vida e às bênçãos e às benesses do corpo de Cristo, por meio dos sacramentos. Aqui nós estamos vendo apenas o batismo, mas esses novos discípulos precisam ser integrados ao corpo de Cristo, e são integrados pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essas pessoas vêm para o seio da igreja, elas vêm para o convívio da igreja, vêm para a comunhão da igreja, e elas recebem as bênçãos que Deus derrama sobre a igreja. E se a gente quiser olhar para o texto que a gente está pregando, esses novos discípulos também vêm para assumir as responsabilidades do reino, as responsabilidades do corpo. Por isso, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque isso também nos dá a ideia de pertencer. A quem pertencem esses novos discípulos que estão sendo ganhos a Cristo? Esses discípulos, esses novos convertidos, essas pessoas que agora estão sendo moldadas em seu caráter, na semelhança de Cristo, elas pertencem ao Pai, que os amou e entregou o Filho unigênito por elas. Esses novos discípulos pertencem ao Filho, aquele que foi capaz de amar até a cruz, derramar o seu próprio sangue no Calvário por elas. Esses novos discípulos pertencem ao Espírito Santo, que os convenceu do pecado, da justiça e do juízo, os regenerou, os selou e os santifica para a glória de Deus. Por isso são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a ordem é fazer discípulo de Jesus e não discípulos do Cláudio, não discípulos do João, do José, da Maria. Porque se fizermos discípulos do Cláudio, o dia que o Cláudio sair, os Cláudios vão embora também. Mas o dia que o Cláudio sair e tiver discípulos de Cristo, eles continuam na igreja,
porque o Cristo da igreja continuará lá. A ideia é fazer discípulos de Cristo, pessoas que adorem a Cristo e não pessoas que admirem o pastor. Dá para entender? Hoje tem muita gente empenhada em fazer seguidores de rede social e não seguidores de Cristo. Pessoas que, de fato, nem sequer se converteram. Não é essa a ordem é para fazer discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Trindade se encarregará de nos guiar a essas pessoas. São discípulos de Cristo, são cópias de Cristo, e não cópias de seres humanos falhos, como eu, por exemplo. Por isso, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é ao Deus Trino que pertence esses novos discípulos. O método também inclui o ensinamento da obediência. Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O objetivo, o alvo maior aqui do discipulado é a obediência da palavra de Deus. Não é simplesmente ensinando todas as coisas, é ensinando a obedecer todas as coisas que Jesus ensinou. E isso faz uma diferença enorme, porque tem pessoas que têm um acúmulo gigantesco de informação bíblica e até de informação teológica, mas que não obedece. E há uma diferença muito grande entre você conhecer Jesus e obedecer Jesus. Por isso o método é ir, batizar e ensinar a obediência. Os novos discípulos precisam aprender a caminhar na obediência da palavra de Deus. Porque o discurso, orai pelos seus inimigos, amar os seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, é um discurso lindo. Mas se não for obedecido, ele fica só um discurso lindo. Mas ele obedecido, vivido na prática, glorifica a Deus. Porque nos torna muito mais parecidos com Cristo. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço muita gente que tem um acúmulo enorme de conhecimento bíblico, mas que não manifesta evidências de uma genuína conversão. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando que nós, como igreja, como discipuladores, devemos ensinar às pessoas os ensinamentos de Jesus com vistas à obediência da palavra de Deus. E o que são todas as coisas? A gente pode pensar na Bíblia como um todo, mas se a gente quiser pensar dentro do livro de Mateus, Mateus está se referindo aos grandes discursos que Jesus proferiu no Evangelho, começando lá pelo Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Ensinar as pessoas a obedecer o Sermão do Monte. E aí nós vamos encontrar pelo menos outros grandes 4 discursos, outros grandes 4 sermões de Jesus. Terminando lá no capítulo 25, os grandes sermões de Jesus. A nossa obrigação, a nossa tarefa enquanto igreja é ensinar as pessoas que se achegam ao seio da igreja, a obedecer a palavra de Deus. E graças a Deus, porque nossa denominação tem como um dos seus pilares a escola bíblica. E a escola bíblica é onde nós ensinamos todas as coisas para os nossos discípulos. Para os discípulos os discípulos de Cristo que estão no nosso meio. É na escola bíblica que as pessoas se aprofundam no conhecimento da palavra de Deus. E no culto à noite a gente desafia elas a obedecerem. No dia a dia a gente desafia as pessoas a pegar o conhecimento que adquiriram a respeito de Cristo e aplicar nas suas vidas para glorificar o nome do Senhor. A ordem é fazer discípulo. O método diz que você deve ir, batizar e ensinar a obediência. Mas há uma garantia também. E Jesus encerra o texto dando-nos a garantia. Ele diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
você não vai fazer discípulo sozinho. Nós não vamos para Santiago fazer discípulos sozinhos. O Senhor Jesus vai conosco. Esse mesmo que tem toda a autoridade no céu e na terra, Ele vai conosco para Santiago. Esse mesmo Senhor que tem em suas mãos toda a autoridade no céu e na terra, vai com você do outro lado da rua, se você tiver a disposição de ir lá evangelizar e fazer um discípulo de Jesus. Imagine você que amanhã nós vamos sair aqui nas ruas, no centro de São José dos Campos, evangelizando. E para usar o princípio bíblico, andar de 2 em 2. Mas você não vai procurar um irmão da igreja. Vamos pensar aqui, dar uma viajada. E você não vai escolher um irmão da igreja para ir evangelizar com você. Você tem o direito de escolher um personagem bíblico para ir evangelizar com você. Ou um personagem da história da igreja. Você pode levar Moisés para evangelizar com você, o homem que escreveu o Pentateuco, que tem toda a lei na ponta da língua. Você pode escolher o profeta Isaías para ir com você, o grande profeta do Antigo Testamento, conhecido como evangelista do Antigo Testamento. Você pode escolher Jonas, que com muita má vontade conseguiu ver mais de 100 mil pessoas convertendo. De repente você faz um agrado para Jonas, ele vai de boa vontade, e mais pessoas se convertem. Você pode ir com Paulo, o apóstolo Paulo. Você pode ir com Silas, Barnabé, um homem temente a Deus, piedoso. Você pode levar Apolo com você, o grande eloquente. Você pode escolher um personagem da história da igreja. Você pode levar Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, para ir com você evangelizar amanhã aqui no centro de São José. Você pode escolher Billy Graham, o grande conferencista do século XX, para ser o seu parceiro de evangelismo. E você vai falar de Jesus com o intuito final de fazer um discípulo. Quem você levaria? Qual seria o personagem bíblico mais interessante para você? Ou qual seria o personagem da história da igreja que mais se encaixaria com o seu perfil para ser o seu parceiro de evangelismo? Nenhum deles é melhor do que Jesus. E Jesus garante que Ele vai. Nenhum desses personagens que eu citei aqui pode ir com você. Mas Jesus pode. E Ele vai, se você se dispuser. O mesmo Senhor, que tem toda a autoridade no céu e na terra, vai ser o seu parceiro de evangelismo. Do outro lado do mundo ou do outro lado da rua. Aonde quer que você vá. Seja qual for o dia. Seja dia bom, dia de festa, dia de chá de revelação, dia de casamento, dia de aniversário. Pode ser um dia de luto, um dia de enterro. Seja qual for o dia, fazendo sol ou chuva, Jesus vai com você. É a promessa dele, é a palavra dele. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Enquanto houver dia, enquanto houver história, enquanto houver tempo, Jesus estará conosco na tarefa de fazer discípulos. Mas haverá o dia em que o século será consumado e Jesus não estará mais conosco, porque nesse dia nós estaremos com Ele na glória. Enquanto esse dia não chegar, a presença de Jesus é absolutamente garantida em nossas vidas. A presença de Jesus é irrevogável, inafastável. Jesus estará conosco todos os dias, enquanto houver tarefa de fazer discípulos. Enquanto Ele não nos buscar para estarmos com Ele, Ele estará conosco. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, venha o que vier, Jesus está conosco sempre.
essa promessa, essa garantia, é o maior encorajamento que nós precisamos para ir fazer discípulos entre todas as nações. Todo aquele poder e toda aquela autoridade que está nas mãos de Jesus não é para nos forçar a fazer a tarefa, é para nos alegrar, sabendo que a tarefa será cumprida com louvor, porque Ele está conosco, para nos ajudar a fazer aquilo que nós não podemos. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa nos impactar, nos encorajar a obedecer à ordem do Senhor que nos comprou para a sua glória. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos por tua palavra e pedimos que ela, Deus, de fato gere em nossos corações o resultado para o qual ela foi enviada. Que de fato nós possamos nos submeter à tua autoridade, que é absoluta e completa, total e perfeita. Que nós possamos, Deus, nos alegrar na tarefa de fazer discípulos, porque o Senhor nos ordenou, nos disse como cumprir e nos deu a garantia da tua própria presença conosco, garantindo que essa promessa, que essa tarefa será cumprida com louvor e para o teu louvor. Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pastor. Quando o pastor Cláudio fez a pergunta, quem você levaria? Eu comecei a pensar em alguns personagens que eu reconheço como evangelista. Eu pensei em Paulo. Eu vou levar Paulo porque aí eu fico caladinho. Ele vai falar e eu fico só na sombra. Aí eu pensei, não, ele está tão longe. Eu tenho alguns próximos aqui. Já falei isso para vocês. Tenho no meio de vocês algumas referências. E como evangelista eu tenho 3 no meio de vocês, que eu levaria. Eu ficaria só na sombra, ó, só aprendendo, só aproveitando. Aí quando ele falou assim, leve Jesus, ele prometeu, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu fiquei coberto de vergonha quando ele falou assim, ele prometeu que vai. Não precisa levar nenhum daqueles lá. Eu quase enterro aqui assim, ó. Então eu vou fazer o seguinte, pode ter 3? Então pronto. Eu, um de vocês e Jesus. Beleza? Obrigado. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Quero convidá-los a colocarem-se em pé. O presbítero Manuel Arantes mandou um abraço para a igreja. Estive com ele, fui fazer uma visita e levei a ceia para ele. E ele mandou um abraço para a igreja e disse que está com muita saudade de vir aqui e vê-los pessoalmente, porque ele só tem feito isso pela televisão. A mesma coisa, na mesma semana, o presbítero Aderbal e Dona Odila estão com muita vontade de vir aqui. O presbítero Aderbal está sem poder andar momentaneamente, só de cadeira de roda por conta dos seus pés. O presbítero Manuel também tem tido alguma dificuldade de se firmar no joelho. Mas ele quer estar aqui e eu acredito que a gente pode orar e fazer uma ligação, estreitar o relacionamento. Se ele não pode vir aqui, a gente pode ir lá, né? Não tem um adágio que diz isso aí? Então, a gente vai na montanha, tá bom? Faça isso. Nesse Natal, lembre-se de alguns irmãos. Hoje foi tão gostoso ver o Estras aqui. Pela manhã estava o Juliano. Alguns irmãos estão retornando. Estenda a sua destra de amizade sobre eles. Isso é muito importante. Isso é família. Tá bom? Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela clareza de tua palavra, que falou ao nosso coração. Queremos sim, ó Deus, obedecer ao Senhor. Queremos levar adiante a tua palavra e indo,
fazer discípulo, indo falar do Senhor e do teu amor, refletindo a tua glória. Queremos agradecer ao Senhor por este dia. Te louvamos, Paizinho querido, por tudo que nele aconteceu. Que o Senhor abençoe o teu povo nesta semana que começa. E aceite o nosso louvor e a nossa adoração, porque o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por isso, não nos deixe esquecer que Natal é Jesus. Natal tem tudo a ver com o Verbo de Deus. Tem tudo a ver com o Senhor vindo nos visitar. Por isso, aceite nossa gratidão e nosso louvor. Abençoe, sim, o ajuntamento do teu povo. Aqueles que estarão em viagem, ó Deus, indo ou voltando, que o Senhor possa proteger. Aceite a nossa oração feita em Jesus e abençoe as famílias da tua igreja, os relacionamentos com paz e harmonia. Abençoe o entendimento entre marido e mulher. Senhor querido, o Senhor tem toda a autoridade para estar em nosso meio, nos conduzindo em santidade. Abençoe-nos nisso também, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e proteja a tua casa. O Senhor ouça as tuas orações e aceite o teu louvor. Abençoe a tua família com proteção. O Senhor te guarde do que é mal e venha sobre você, aumentando a tua intimidade com Ele. O Senhor te abençoe e te fortaleça. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor, a mediação, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o teu povo em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você está convidado após o culto, passar ali para ver as camisas. Você comprar a camisa, você não vai estar dando oferta. Não, você não vai usar a camisa? Não vai. Oferta é se você passar lá. Quanto custa a camisa? R$50. Oferta é você chegar lá e dizer assim, ó, eu quero uma camisa. Deixa os R$50 lá e deixa a camisa. Isso é oferta. Quando você compra e leva a camisa, você está ajudando. Claro, está ajudando, mas não se chama de oferta. Tá bom? Vocês são convidados a ajudar e a ofertar. As viagens deste casal é paga por essas camisas. Muito obrigado.